Olá, gente! O assunto de hoje é culpa ou responsabilidade. Não é propósito de Jesus que nos sintamos culpados, mas responsáveis. Culpa paralisa, responsabilidade nos move, nos leva à mudança. Culpa foi o sentimento que levou Judas a se matar depois de trair Jesus. Consciência e responsabilidade foi o que levou Pedro a se transformar numa pessoa melhor. Mas para que a gente possa se sentir responsável e não culpados, uma das coisas importantes é saber lidar com os próprios erros. Porque para algumas pessoas o erro ele é uma coisa tão pesada que faz a pessoa perder o sono. Ela comete um erro, ela fica sem dormir, ela fica se castigando, ela fica se punindo, ela fica se achando a pior pessoa do mundo e não consegue passar por cima disso para corrigir. Ela começa a maltratar ela mesma. A culpa só te joga para baixo. É preciso aprender a rir um pouco dos próprios erros. Todo mundo erra, mas algumas pessoas acham que só pode viver se for perfeita. Olha, eu vou falar de mim. Eu vivo errando. Eu cometo tanto furo. Aliás, a minha família, todo mundo dá muito furo, mas eu acho que eu sou a campeã. Eu tive que aprender a lidar com os erros, com os furos e prosseguir por uma questão de sobrevivência. Porque mesmo nas minhas palestras, eu dava tanto furo que, para eu continuar trabalhando, eu tinha que lidar com eles. Uma vez, eu passei 10 minutos de uma palestra sentado numa cadeira rindo de uma história que não faz o mínimo sentido rir. É uma história tão sem graça e só de eu pensar nessa história, eu já começo a rir. E eu fiquei 10 minutos paralisada. As pessoas riam porque eu estava rindo, mas ninguém entendeu o motivo da história. Para você ter uma ideia de como é sem graça, eu estava falando de traumas. Olha, o assunto era sério. Eu fui contar o que o trauma pode fazer na vida de uma pessoa, como um trauma paralisa uma pessoa. E aí eu resolvi contar a história daquele passarinho que estava tranquilo na gaiola e a dona foi limpar a gaiola do passarinho com um aspirador. E ela estava passando o aspirador dentro da gaiola quando o telefone tocou. Ela ajeitou o aspirador e foi atender o telefone. Era um amigo jornalista, queria marcar uma entrevista com ela, enfim. Enquanto ela estava falando com ele, de repente ela escutou um barulho. Glup! Ela largou o telefone desesperada e foi olhar. O aspirador tinha engolido o passarinho. E ela ficou desesperada e achou que o passarinho tinha morrido. Foi desmontar o aspirador todo e pegou o passarinho. Estava todo empoeirado. O passarinho estava todo empoeirado, todo branco de poeira. E ela deu um banho no passarinho, secou o passarinho, colocou ele na gaiola de novo. E um amigo dela depois ligou para saber o que aconteceu com o passarinho e ele falou assim, aí, o passarinho sobreviveu. O passarinho sobreviveu, ela sobreviveu. Ai, gente, borrou tudo aqui, né? Mas aí o passarinho estava vivo, só que ele não canta mais. Então, essa é a história do trauma. Depois de 10 minutos rindo de uma história completamente sem graça, eu tive que me recompor e voltar a falar do assunto sério que eu estava falando. A gente tem que sobreviver aos vacilos, aos furos, né? E aprender com eles. Eu aprendi uma coisa muito importante nessa palestra, a nunca mais contar a história do passarinho em lugar nenhum. Mas a gente precisa seguir em frente, apesar dos erros, e levar a vida com um pouco mais de bom humor, porque a gente aprende com erros, às vezes, muito mais do que com os acertos. Então, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, curte aqui, inscreva-se no canal
que estaremos juntos toda semana. Um beijo para todos, fica com Deus e até lá.